Olá, pessoas lindas, eu sou Kátia Regina, seu oásis interior, e hoje a gente vai trazer umas dicas para poder você passar por essa fase difícil, desafiadora que a gente está passando. A primeira coisa que eu sempre digo, é muito importante a gente começar a se autoconhecer. E o autoconhecimento começa com a autoobservação. Você começa a reparar na sua forma de respirar, nos pensamentos que aparecem, porque assim, você acha que você repara os pensamentos que você tem, mas temos bilhões de pensamentos durante um dia e aquilo vai numa rapidez tão enorme que você não consegue parar para entender o que você está pensando. E normalmente são pensamentos, turbilhão de pensamentos, pensamentos angustiantes, que vai te deixando num estado físico, mental, psicológico muito ruim, que faz muito mal para sua saúde. Então eu venho trazer algumas dicas aqui de como você passar isso. A primeira coisa é se comprometer, eu sempre falo isso, mas é porque é muito importante. A primeira coisa para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que se comprometer. Porque se você não se comprometer com aquilo que você quer, você acaba desistindo no meio do caminho, ou na primeira dificuldade você fala, isso não é para mim, deu. Então, o autocomprometimento é muito importante. Então, você fala, eu quero ficar bem, porque eu preciso estar bem quando tudo isso passar, porque vai passar. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em abril de 2021 e mais de um ano numa pandemia que está deixando o mundo louco. Então, a gente precisa, mas isso vai passar. É óbvio que vai passar. Nós já temos vacina, agora a gente tem que ter um pouco de paciência e bom discernimento para poder manter a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, a primeira coisa, eu sempre vou falar algumas coisas mais simples, né? Assim, que são corriqueiras, que qualquer pessoa pode fazer, mas primordial de tudo é a meditação. Meditar pelo menos 20 minutos. Você pode procurar no Google, você pode procurar no YouTube, que tem um monte de formas de meditação. Você pode meditar, fazer uma meditação guiada, você pode ficar só prestando atenção na sua respiração. Eu tenho um vídeo que eu explico melhor isso, mas está no Facebook, depois eu passo para cá também. Eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre sobre o que eu falei sobre a meditação, como meditar as formas mais simples, mas dá para você procurar isso. Agora, se você disser, eu não consigo meditar de jeito nenhum, então tá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar quando você começa a reclamar muito, porque isso não é um julgamento, tá? É uma forma, eu estou dizendo que é para poder a gente melhorar esse turbilhão mental. Quando você começa a ficar muito irritada, você pode usar um elástico no pulso. Toda vez que você reclamar ou ficar muito irritada, quando você for ficando irritada, você troca de mão. Porque aí você fala, cancela, não quero ficar irritada. Aí você faz um exercício de respiração. Você pode tanto fazer respirando em 7 vezes, segura 7, solta 7. Esse é um exercício de respiração muito bom. O outro é você simplesmente respirar fundo pelo menos 10 vezes, bem devagarinho. Tenta encher bem o pulmão de ar e depois esvaziar bem, bastante. Mas isso você tem que fazer falando assim, eu vou me acalmar, eu me amo e eu quero ficar bem. Outro exercício de respiração é você inspirar bem devagarinho e soltar pela boca. Faça isso uns minutinhos, mas assim, com aquele amor por você. E fale, eu vou melhorar. Isso é uma coisa importante também. Respirar, porque quando a gente está nervoso, a gente respira curto. Isso oxigena pouco o nosso cérebro e deixa a gente mais ansioso ainda. Então, o comprometimento, a meditação, exercício de respiração. Parece uma coisa boba, mas se hidratar é muito importante. Ler coisas inspiradoras. Se você quiser me pergunta aqui, eu indico alguns livros. Eu já fiz isso lá no Facebook também, mas eu posso fazer aqui, indicar uns livros. Se você gosta de ler, nem que seja um quadrinho,
mas que não seja nada falando sobre coisas horríveis, nada sobre mortes e mais mortes e mais mortes. Isso que eu tô fazendo não é uma negação do que está acontecendo. Apenas a gente tem que passar essa fase e a gente tem que estar íntegro, a gente tem que estar com a mente bem. E do jeito que as coisas estão, do jeito que você ficar assistindo noticiário, você fica louco, você fica desesperado. E isso não é nada bom para sua saúde, não é nada bom para sua imunidade. Então, assim, coisas positivas, nem que você leia um livro de historinha infantil, vá procurar uma comédia bem bobona, mas não assista coisas de desgraceira, se afaste disso. E uma coisa boa que, assim, eu acho que pra mim, eu sempre aqui trago a minha experiência, né? Pra mim, uma coisa boa é que quando eu faço minhas orações, né? Eu não fico, livrai-me, livrai-me, não, eu falo o que eu quero. Eu quero muita luz pra mim, pros outros, pro mundo inteiro. Eu quero a paz, eu quero a saúde, eu quero as pessoas felizes, as pessoas que têm voz, que elas possam ter o espaço dela no mundo. Isso eu peço para mim, para os meus e para todo mundo. Eu acho que a solidariedade é uma forma também da gente se manter mais dentro, né? Porque isso leva até você mais para espiritualidade, né? Você sabe que somos todos um, então você desejar o bem não só para os seus, não só para você, mas para todo mundo. Então isso é uma coisa muito boa. Outra coisa sempre que eu falo, a terra. Põe os pés na terra, abraça uma árvore, fica perto da natureza, nem que seja um jardinzinho. Outra coisa, faça a sua arte. Reserve um tempinho para você fazer a sua arte. E o que é? Ah, eu preciso pintar. Não, todo mundo tem a sua arte. Sabe aquele ovo frito que a sua avó fazia que ninguém mais fazia igual? Pois é uma arte. Então, se for cozinhar, se for desenhar, se for pintar, se for mexer com as plantas, todo mundo tem uma arte, ou alguns até mais de uma arte. Então busque em você o que você gosta, o que você quer fazer e não se cobre demais. Tenha compreensão com você mesmo. Tem dias que você não quer fazer nada, então não faça nada. Se você estiver trabalhando em home office, explique que você não está bem para o seu chefe. As pessoas hoje estão muito mais propensas a entender porque está todo mundo no mesmo barco. Isso tudo aconteceu de uma forma que não tem mais como você ver o outro como não fosse igual a você, porque está todo mundo passando por isso. Então essas são apenas algumas dicas. E quando você reparar que você está ficando muito irritado, que você está reclamando, troca o elastiquinho, ou pode ser uma pulseira, de lugar, faz um exercício, mas se você observar quando esse turbilhão de pensamentos começa, você consegue parar ele. A primeira coisa que você faz, você fala, cancela, porque você não quer, porque você já se comprometeu que você quer ser feliz, apesar de ser feliz é uma decisão. Não é quando, é apesar de. E o mundo está precisando de gente centrada, de gente feliz, para emanar amor para o mundo inteiro, que é disso que ele está precisando. Bom, eu sou Kátia Regina, seu oásis interior, eu espero ter contribuído para o seu bem-estar. Qualquer coisa você me fala, que me faz pergunta aqui embaixo, sugere temas. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na quinta-feira, no bate-papo de quinta-feira lá no Facebook. Namastê!